Bem-vindo ao Imunocast. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Rogério Ferrari Peron, médico cirurgião cardiovascular, com uma trajetória sólida e inspiradora na área de saúde. Dr. Rogério é membro de uma das equipes de transplante cardíaco do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, um dos centros de referência no país. Possui título de especialista e é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, além de ser habilitado em TAV pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Ele é também cofundador da Vaimo, uma iniciativa que promove treinamento em emergências médicas e busca disseminar conhecimento essencial em saúde para toda a sociedade. No primeiro episódio dessa temporada, falamos sobre doação de órgãos em criança. Hoje vamos ampliar esse tema, abordando não apenas o transplante cardíaco em adulto, mas também o processo de captação de órgãos e a importância da reanimação cardiovascular em adultos. Seja muito bem-vindo, Dr. Rogério. Obrigado. Bem-vindo, gente. Já vou falar para vocês que o Rogério é um amigo de vida. A gente se conhece há muitos anos. Eu estou muito feliz que você está aqui hoje. E vou começar, Rogério. A gente se conhece há muito tempo, desde a faculdade. Você sempre quis fazer cirurgia cardíaca, sempre. E de onde que vem essa vontade? De onde que veio isso? Quando eu estava no terceiro ano, que eu comecei a acompanhar um cirurgião cardíaco em Sorocaba, o Dr. Fernando Barros, que ele era vizinho dos meus pais. Então, na época de férias, eu comecei a acompanhá-lo. Até o terceiro ano eu ia fazer anestésio, que eu gostava muito de anestésio. E depois que eu comecei a acompanhar a cirurgia cardíaca, eu comecei a gostar. Então, nas minhas primeiras férias de julho eu vi, em dezembro eu voltei, e daí pra frente eu já sabia que eu queria, achei muito bonito, convivia bastante com ele, então acho que teve uma influência externa, mas depois que eu conheci, eu já sabia o que eu queria. E a formação é direto cirurgia cardíaca, né? Hoje é. Não é cirurgia, hoje né? são Nem 5 cirurgia, anos, nem cardiologia antes. Hoje são 5 anos direto, acesso direto para a cirurgia cardiovascular. Na minha época, você podia fazer 2 anos de cirurgia geral e 3 de cardíaca ou 4 de cirurgias cardíacas direto. Tá. Eu fiz 4 direto. Então, quem é cirurgião cardiovascular não é cardiologista. Não. Ou é cardiologista, assim, ou também faz mais ou menos esse papel? Como é que funciona isso? Não. Qual que é a diferença? Não, o cardiologista ele faz clínica e depois ele vai para cardiologia. Então, ele é um cardioclínico. Né? Cirurgia cardiovascular não entra no mérito da cardiologia. Clínica. Porque é mais intervencionista. Então, vai ser, por exemplo, precisa fazer uma cirurgia que, enfim, no coração, vai colocar um stent. Isso é feito pelo cardiologista ou pelo cirurgião cardíaco? Não, o stent ele é feito pelo cardiologista intervencionista. Olha, Daí gente, depois da cardiologia você pode fazer, né? Que aí é chamado hemodinamicista. Tá. Então, o hemodinamicista, ele, em teoria, ele fez geralmente 2 de clínica, 2 de cardio, 2 de hemodinâmica, e ele se torna um cardiointervencionista, conhecido como hemodinamicista. Esse é a pessoa que coloca os stents. A gente, como cirurgia cardiovascular, faz as cirurgias de peito aberto, e alguma parte a gente faz percutâneo, por exemplo, como as TAVs, que é a intervenção na válvula aórtica transcatéter. Eu não sabia até ele falar 5 minutos antes. É implante de válvula aórtica transcatéter. Então, a gente implanta a válvula aórtica pela perna. Tá? Como um cateterismo. Um cateterismo Mais complexo. Mais complexo porque é um delivery maior. A gente põe uma válvula dentro da outra. Também as duas especialidades podem fazer isso. Tanto a cardiointervenção quanto a cirurgia cardíaca, desde que você seja habilitado e cumpra todos os pré-requisitos e tenha aprovação das duas sociedades. Tanto da cirurgia cardiovascular, para quem é cirurgião, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cardiointervenção, né, que é a SBHCI. É muito tempo de especialização, né? E daí o povo vem e acha que qualquer pós-graduação você vira especialista em você alguma bota lá, coisa. você faz uma TAP. E o número de profissionais que são habilitados para esse tipo de procedimento? São poucos no Brasil? Para a TAV? Isso. Cirurgiões não são muitos. Hemodinamicistas tem mais. Eu acho que a proporção deve ser para cada cirurgião, deve ter entre 6 a 7 hemodinamicistas habilitados. E precisa de um centro de referência, assim, dá para fazer isso no Brasil inteiro ou a grande maioria é concentrada aqui em São Paulo? Em grandes centros, não vou dizer São Paulo, em centros especializados, e isso está se difundindo cada vez mais para o interior e para o resto do Brasil. Tendo uma estrutura básica, a gente consegue ir nesses locais para fazer as TAVs. Até Rondônia, Acre, onde tem uma estrutura, uma boa sala,
os equipamentos, as próprias empresas disponibilizam e vai um médico especialista para fazer esse implante num local mais remoto, se for o caso. E, Rogério, como que você chegou no transplante? Então, Bom, se o caminho para a TAV ele é longo, o do transplante ele é muito mais longo. Nossa. você não desistiu nesse meio desse caminho. Não, na verdade eu comecei primeiro com o transplante e aí eu fui para a TAV. É que, na verdade, o transplante, você cadastra uma equipe, você não cadastra um profissional. E o cadastro do transplante na nossa equipe, que é a equipe do Dr. Januário Manuel de Souza, o responsável pelo transplante é o Dr. Rafael Otto Schneiderwins. Então, ele é o coordenador do transplante da nossa equipe. Só que ele precisa de uma equipe para formar isso, fazer um cadastro nacional, num órgão regulador de transplante. Não é qualquer centro que pode cadastrar, não é qualquer cirurgião que pode cadastrar. Então, você tem que ter uma autorização para esse cadastro. Você tem que ter acompanhado algum centro de transplante. Então, nós acompanhamos a Escola Paulista, junto com o Dr. João Breda, por alguns anos. E aí nós criamos o nosso grupo de transplante, até no qual, no primeiro momento, o Dr. João Breda fez parte desse grupo. Hoje ele mora em Miami, coordena o grupo de transplante de Miami. E a gente ficou com o nosso, dentro da equipe do Dr. Januário, no Hospital Beneficência Portuguesa e Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, nós, como equipe, a gente pode cadastrar uma pessoa em, no máximo, 2 hospitais. A gente não pode abrir. Ou você tem instituições, igual o Dante Pazanese, igual o Instituto do Coração, que você tem o cadastro dele com algumas pessoas que fazem, né? Por exemplo, a doutora Bia Firulaneto é uma delas. O Dr. José Pedro da Silva, a equipe dele no Hospital Beneficência Portuguesa também tem uma equipe de transplante. E daí, nesse caso, o Zé Pedro e a doutora Beatriz é da pediatria? Ou eles fazem adulto também? O Dr. José Pedro faz em adulto também. A doutora Bia é só criança. Só criança. E uma dúvida agora, assim, porque aí você tem várias equipes, mas você tem uma fila de transplante, né? Então, vocês funcionam em escalas de plantão? Como é que acontece? Ou você tem um paciente, né, na tua equipe, e aí, se é ele que está na fila, vocês que fazem a captação, como é que funciona isso? Acho que o primeiro ponto a esclarecer é uma fila única. Isso eu acho que é o principal ponto que pode causar confusão e que não deve causar nenhuma confusão. Sim. Que é uma fila única para todo mundo, para todas as equipes, para todos os hospitais. Então, eu acho que é legal fila fazer uma nacional. Que é a questão lá do Faustão, que sempre gera essa dúvida, não é porque é o Faustão e nem porque ele está no Einstein que ele está na frente da fila. Isso não existe, né? Não, deixamos claro não isso. existe. Se tem uma coisa muito séria que eu vi durante a medicina, é a fila do transplante cardíaco. É a regra que tem que ser cumprida. Então, ela é única, é um cadastro nacional dos pacientes que precisam do coração. Agora, final de julho e início de agosto, tem cerca de 444 pacientes listados para transplante cardíaco. Tá? Quantos? 445. Dado agora de A lista agosto. pediátrica e de adulto é junto? É junto. Então, por exemplo, eu posso só transplantar o meu paciente porque eu tenho cadastro da minha equipe no Hospital Beneficência Portuguesa. Eu não, em teoria, eu não posso transplantar um paciente que está em outra equipe, mas a lista é a mesma. Então, agora, a partir do momento que a gente lista um paciente, ele entra nessa fila. E daí a equipe, aquele paciente é compatível. A gente teve o nosso primeiro episódio, que é a mãe de uma criança que está na fila há alguns meses já e está esperando. E daí sempre ela é questionada sobre... Ela luta muito para mostrar que é absolutamente verdadeiro, sério e sobre todas essas questões dessa fila. E daí ela explica, e sempre as pessoas, principalmente com essa visibilidade que o Faustão trouxe, sobre essas dúvidas. E ele está esperando faz já alguns meses. Eu acho que eu não vou lembrar agora, mas desde janeiro. É que a notícia chega que ele transplantou, mas ninguém sabe o tempo que ele estava ali nessa fila, né? Acho que é esse Exatamente. o ponto. E todos os critérios, que um entra na emergência, enfim. E daí, quando eles detectam todos os critérios que aquele paciente é compatível com esse... Eles acionam a equipe. É isso? Como funciona? É bem isso. Então, você tem a prioridade dos pacientes. Vamos começar pelo paciente que está em casa, que, infelizmente, no Brasil é o paciente mais difícil de ser transplantado. Porque ele acaba entrando no final da fila. Né? Por mais... Ele pode estar listado há 6 meses em casa. Se tem um paciente que está dentro de uma UTI e entrou ontem, ele já está na frente.
Então, o primeiro... Tá com droga, duas drogas, e tá com assistência. Exato. Então, assim, tem o tempo. Então, o paciente em casa hoje é o paciente mais difícil de ser transplantado pela falta de oferta de órgãos, pela falta de doadores. Depois você vem dos internados. Dentro dos internados, você tem o que está na enfermaria e o que está na UTI. Dentro do que está na UTI, quem está com droga vasoativa, e algum dispositivo para ajudá-lo. Então, essa é a prioridade máxima. Então, está com um balão intraórtico, está com uma assistência ventricular externa, ele pode ter internado hoje. Ele é o primeiro da lista. Se ele estiver dentro de uma UTI, com uma assistência circulatória, com droga vasoativa. E, infelizmente, o paciente que está em casa, ele acaba ficando... Pela falta de órgãos. Pela falta de órgãos. Acaba que nunca vai chegar nele se ele não a prioridade tiver é o paciente mais crítico. Sim. Né? Se a gente tivesse uma oferta grande de órgão, mais transplantes poderiam ser feitos. Esse é o maior problema, na sua visão, hoje, é a oferta de órgãos. Na minha é. E o que você acha hoje, trabalhando com isso, o que atrapalha? É realmente o sim da família, a Ju tá numa luta aí muito por conta desse sim da família, porque é questão pediátrica, mas já teve uma situação do qual ela sabia, enfim, consegue ver lá na lista, e que era porque não tinha um ecocardiograma onde o doador, o possível doador. Então, o que falta além do sim da família, porque não deve ser fácil falar sim num momento tão difícil. E depois disso, quais são os outros problemas que... Eu acho que o sim para adulto é mais fácil do que para criança. Depois disso, do sim, então um projeto que deveria ter uma conscientização maior sobre a doação de órgãos, a gente começa a esbarrar em problemas técnicos, né, operacionais. Um deles, como você disse, é a falta do ecocardiograma. Então, quando a gente recebe uma oferta de um órgão, ele não está normalmente num hospital grande, ele está no interior, ele está num hospital pequeno, sem uma grande estrutura, que não tem um ecocardiograma. Algumas equipes em São Paulo eles têm um ecocardiograma portátil para fazer na hora. Mas quando a gente não tem, a gente precisa de um ecocardiograma prévio para saber se o coração é bom. Mas antes de chegar no eco, a gente precisa de compatibilidade. Então, você está lá na fila, você está na UTI, e você tem que ter uma série de compatibilidades. Tipo sanguíneo, HLA. O RH. A gente tem o crossmatch virtual e o crossmatch real de anticorpos, que é feita essa triagem no receptor. Quando aparece um doador, a gente pede alguns exames, algumas coisas, para fazer esse crossmatch real com o crossmatch virtual. E esse exame é feito no hospital de origem ou é mandado esse sangue para o hospital onde tem o potencial doador? Como que é feito? Nós já temos o nosso crossmatch real do nosso receptor. E aí a gente pede alguns exames no hospital onde está o doador para saber se tem. São exames simples, que não precisa ter um laboratório, nada, mas para a gente ter uma ideia. Não, isso dá para fazer. Isso vai para diminuir a chance de rejeição, né? O crossmatch é para ter o cruzamento do match, né? Deu match. Deu certo, por isso que né? Crossmatch. Exatamente, então, deu certo aquele órgão para aquela pessoa que vai receber. Então a gente já pegou um paciente que era compatível, tem a questão de altura, peso, né? Idade mínima para transplante, tem uma série de coisas que envolvem para ser doador. Então você tem que saber coronariopatia, se ele tem história, né? O doador. História de coronariopatia, do que ele morreu, né? Morte cefálica, tá com infecção. Então, tudo isso a gente recebe. Tá com droga vasoativa ou não. Infecção, pode transplantar? Pode ser doador, né? Pode ser doador, tem que estar controlado, tem que estar com antibiótico, tem que ter uma cultura avaliação, negativo. Tem que ter um pouco mais de cuidado. Na hora da captação, a gente tem que inspecionar as válvulas visualmente, né? Se não tem um ecocardiograma, eles vêm, mas se tiver, às vezes a gente vai captar, nunca aconteceu comigo ainda, mas já ouvi, o cara foi captar, olhou a válvula, tinha uma vegetação. E aí, você transplanta ou não transplanta? Então, é complicado. Então, olha como a falta de eco faz diferença. Porque se faz um eco e tem uma vegetação, você aborta a captação. Não, e eu tô pensando outra coisa, né? Porque assim, você falou, né, que a equipe tem, às vezes, o portátil, mas aí você tem que levar toda uma equipe até o local. Olha o gasto, que se simplesmente tivessem feito ali, já falado, não dá, né? Você não tem todo esse gasto de dinheiro que poderia ser gasto para comprar um ecocardiograma, talvez, né? Uma coisa burocrática. Isso não se desloca uma equipe inteira de captação para fazer um eco? Se desloca. Se desloca. Assim como já me desloquei,
eu mesmo, em 2 ocasiões, não pude captar o coração. Nossa. Uma era um doador de 17 anos que Mas sofreu um acidente existe de um moto. limite perimetral, né, dessa situação. Claro. Mas- Esse nosso paciente estava em São Paulo e o doador estava em São Bernardo. Tá. Então, movimentar uma equipe para ir lá, tudo bem. E a Tudo gente bem, não tinha eco. Mas era um paciente de 17 anos que teve morte cerebral por um acidente de moto. E a gente falou, não, vamos porque A chance chance é é grande, potencial é. maravilhoso, né? Quando a gente chegou no hospital, era um hospital que não tinha ecocardiograma, eu abri para fazer a captação, ele tinha hipertensão pulmonar. E um ventrículo direito extremamente distendido, E sem diagnóstico. sem diagnóstico. A gente não sabia se ele estava em TEP agudo, o que era, mas que o coração não estava bom, não estava. Então eu tive que abortar a captação. Isso deve ser muito triste. É muito triste, porque o paciente aqui, ele sabe. Apareceu um coração compatível para mim. A Ju contou dessas histórias. Mas a gente tem que falar, olha, não tem eco, nós estamos indo lá ver, porque é aqui do lado. Exato. Não, mas eu falei triste porque a gente viu a versão da Ju, mas é a versão do médico também, que ele tá indo ali com grandes expectativas de Não, é todo salvar o mundo paciente muito dele, engajado, de fazer. né? Porque tem tempo, é tudo Tem tempo. com tempo. Fala mais sobre esse. Como que é, do momento que fala, ó, tem um possível doador, fez o exame, fez o eco no mundo ideal, tá ok. Como que funciona esse start, assim? Então, Quantas pessoas precisam participar ativamente? Óbvio, porque deve ter 1 bilhão de pessoas. Precisa ser até o piloto do helicóptero. é uma coisa muito legal. É a parte que eu mais gosto do transplante. Tá? O transplante eu acho que é a cirurgia mais bonita, mas a parte que eu mais gosto é a logística. Não é, numa boa, não é captar, por mais nobre que seja. Ai, tá emocionado. O Rogério se emociona, gente. Ele se emociona. E tem que se emocionar mesmo, porque não é uma coisa... É uma coisa que é isso, é tempo de vida. Não é o tempo. O fato de você tirar o coração Aham. Não é pra pouco. Não, Não é pra, imagina. é pra Quer poucos, dizer, quer dizer. por mais que você sabe que você vai salvar uma vida, mas sou eu que tô ali, terminando uma. Sim, sim, exatamente. Mas não é. Mas Aí essa- que é uma coisa que deixar bem claro. Essa Até de- corta isso, tá? Não, é porque Não, mas é assim, Que é muito isso bonito a hora que ele volta a bater. Então, quando o coração volta a bater, que eu falo que é a coisa mais bonita que tem. Então, essa parte de tirar, né, encerrar um ciclo, Sim. que por mais que tenha morte cerebral e começar outro, isso é muito bonito. Mas é uma situação que, mesmo com o dia a dia, você acaba... Eu, pelo menos, não criei essa não se casca. acostumou ainda. né? Não, mas é uma coisa que, assim, e que a Ju fala, que eu acho que é a forma que a gente precisa ver. É ressignificador, porque só tá saindo aquele órgão porque não existe nenhuma possibilidade daquela pessoa ainda ter qualquer Isso. situação Mas de... eu acho que é isso que é o emocionante, né? É não. você realmente falar, poxa, eu tô trazendo vida para um negócio pra uma que pessoa não que- tem, que Não, vai só é- estragar. Só é feito com comprovação de morte cerebral. Então, Doppler cerebral e inúmeros outros testes. Sim, né? sim. Então, isso é importante. Mas voltando, me recompondo, a partir do momento que a gente recebe que o nosso paciente tem um doador compatível e está tudo certo, eco, crossmatch, infecção, a causa da parada, né? Já aconteceu, olha, parou, mas o cara foi reanimado 40 minutos. A gente recusa. Tá. Então, a recusa de órgão ela é grande. Então, vamos supor que deu tudo certo. A gente tem que ver onde está esse coração. Então, o coração ele está Em Roraima. em Roraima. Não vai vir para São Paulo. A gente não tem tempo. Tem outros estados que... Quais? Todos os estados têm. Praticamente todos. Todos os estados, eu acho que fazem transplante. Então, depende da logística. É isso que eu volto a falar que me fascina. Isso me fascina mesmo. Eu acho muito interessante. Que aí começa o sincronismo. Então, se ele está em São Paulo, é muito mais fácil. Né? Durante o dia, a gente tem até o suporte da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Então, a partir do momento que dá o start, a gente vê, primeira coisa, a distância. Quanto tempo vai levar nessa logística, se dá para a gente captar ou não. Isso é importante, porque a partir do momento que eu interrompo a circulação no coração do doador, eu tenho até 4 horas com segurança para fazer ele voltar a bater. Então, não é uma coisa
tão simples. Não dá para ir buscar um coração em Roraima. Não dá. Então, a gente limita, por exemplo, o tempo de voo. Sim, e aí é contando no relógio, né? Não Porque teve você agora no pensar, Rio que teve que parar lá, que tava no carro, teve que um helicóptero Descer pra descer pegar. pra pegar, porque tava Sim, trânsito. porque E é bem isso. contando, né? Cronometrado. E é isso que é legal. Isso Não, deve não. ser filme, né? É muito legal. Eu Assim, eu essa adoro. adrenalina mil. Então, por exemplo, nós tivemos um que foi em Florianópolis. Aí, compatível, tudo. Florianópolis, a gente precisa de suporte aéreo. Então, a Secretaria de Saúde, já está sabendo, ela aciona a Força Aérea Brasileira. Nesse caso de Florianópolis, o avião da FAB estava em Brasília. E a gente falou, olha, a FAB consegue chegar em São Paulo a 1 para levar vocês para Florianópolis. A gente teve que atrasar a captação de todos os outros órgãos para captar o coração. Porque Então tem hora marcada. Exato. E além, não é só a equipe do coração. E a equipe dos outros órgãos, em outros hospitais, tem que sempre o procedimento ser feito no mesmo momento. E a partir do momento que define que vai captar o coração, nós somos a prioridade. Porque é o órgão que menos vai suportar um tempo de isquemia. Qual que é o tempo de isquemia dos órgãos aqui, assim, Olha, a maioria? coração aí até 4 horas, com segurança. Fígado eu não tenho certeza, mas é o segundo mais sensível. Eu acho que e fígado deve ter cerca de 12 horas. Rim você pode fazer em 24. Então, Tá. de fato, tem um porquê Então, do coração ser a prioridade. Então, às vezes, estava marcado esse de Florianópolis, estava marcado para 1 da manhã. A FAB falou, olha, 1 hora eu estou em São Paulo, vamos avisar as outras equipes que o transplante vai acontecer às 3, 4 da manhã. E daí não dá para escolher a hora. É a hora que for, A né? partir do momento que você tem um paciente na lista, você automaticamente já está de sobreaviso o tempo inteiro. Por isso que você tem que ter uma equipe grande. Então, por isso que não é uma pessoa só. Não tem. Então, fica uma pessoa aqui com o receptor e uma vai fazer a captação. E aí a gente foi para Florianópolis, 50 minutos de voo, era um jato da FAB. Então, 50 minutos. Mas são 50 minutos. Aí que eu acho que é o legal. São 50 de voo, mas tem o taxiamento na pista. Quanto tempo isso leva? Até entrar no avião. A ida não é o problema. O problema é a volta. É a volta, né? Que ela é Quanto ali, tempo ó. a gente leva? Porque a ida, se atrasar um pouco mais, todo mundo vai estar esperando a gente. Nós damos um start no transplante, quando vai ter captação de coração. Então, O primeiro primeiro órgão a sair é o coração. Ah, tá. Só Eu achei que você dava o start, mas o último a tirar era o coração. Não, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Porque eu tenho que interromper, tirar, e depois o resto das outras equipes termina a Todo captação. mundo dentro da Todo mesma... mundo na mesma sala. Na mesma sala, na mesma hora. Na mesma hora. O fígado prepara, quando tem captação de coração e fígado, o fígado ele tem que preparar. Né? Então a gente abre e olha, vou captar. Aí o fígado fala, ó, vou captar. Então o fígado prepara, que ele tem que anular uma série de vasos para deixar pronto. A hora que eu começo, o fígado só entra depois que eu faço a retirada. E aí que começa. Então, por exemplo, chegamos lá em Florianópolis. O hospital era onde? Ele estava a 15 minutos, a 10 minutos do aeroporto, da base aérea. Então tá bom. Então na volta são 15 minutos. Só que na volta ia pegar horário comercial. Nossa. Então talvez a gente fosse precisar de um suporte aéreo. Mas colocamos, eles falaram, não, com a ambulância aqui a gente tem uma faixa, são 15 minutos. Então você soma 15 minutos, mais os 50 do voo, já são 65. Mais o taxiamento aéreo para a gente decolar de Florianópolis. Isso é feito antes de sair? Ou você vai fazendo A gente tem junto? que fazer a prévia antes de sair para captar. Então, isso. Você tem que fazer uma prévia para fazer um cálculo inicial, assim, para ver o que você vai precisar acionar. Então, por exemplo, só aí a gente perde, entre sair de Florianópolis e chegar em São Paulo, 1h30. Aí tudo bem, 1h30, tranquilo. 1h30, 1h40 de deslocamento. Só que eu tenho que contar mais uns 30 minutos a partir do momento que eu pincei a aorta lá. Tá, Porque a partir porque tem todo até eu tempo retirar o dentro, coração. é. Então eu pincei a aorta e parei o sangue lá. Liga um cronômetro. Ligo um cronômetro aqui, onde eu estou captando e um cronômetro aqui. E a hora que eu falo, no centro que eu estou captando, eu ligo para cá e falo, eu vou captar. É a hora que eles põem o paciente em sala. Nessa equipe... A hora que induz. Que vai você, que é o cirurgião, que vai captar, enfermeiro... Eu e mais 2 assistentes. Não, eu e mais 2 assistentes. Médicos cirurgiões. Médicos cirurgiões. Tá.
E ao mesmo tempo, né? Tem a outra equipe aqui preparando. O paciente que vai receber já está indo para o Tá em centro sala. cirúrgico, já está preparando, abrindo, tudo. Não, abrindo é a hora que a gente pousa, Tá. quando tá a longa distância. Né? Não Mas não podemos- só assim, né? É. Pousou o avião, já começou outra cirurgia. Mas a partir do momento que a gente fala, vou captar, a gente chega na pista e fala, estamos decolando. Aí é a hora que eles induzem aqui. Ou já está induzido e esperando para abrir. E aí a gente chega em São Paulo, no horário comercial, Pousa geralmente aonde? Congonhas. Tá. E aí, mas, a hora que a gente está chegando, a gente tem rota livre de tráfego aéreo. Então, as outras aeronaves, elas têm que desviar a rota, para o nosso caminho ser o menor de todos. E a hora que a gente chega em São Paulo, todas as outras aeronaves começam a sobrevoar, fazer a volta, para a gente pousar. Vendo, quando você estiver ali querendo descer, às vezes é um órgão. Não, pode ficar ambulância, reclamando. essas coisas eu nunca Mas as- reclamo, Não, não. você não Porque sabe, você você não tá sabe o no que, avião? que é. Ah, não, no avião. E às vezes, dependendo da Mas torre você não de controle... sabe? Não avisam no avião que estão... Você Os outros aviões? Ai, não, claro que não. Não, às Estão vezes sem avisam. teto. Eles Às vezes avisam. avisam. Ah, então nunca aconteceu comigo. Às vezes avisam. Eu perguntei outro dia, ele falou, depende Gente, da eu torre. acho que eles Alguém devem... avisar? É. Não, porque acho que você nunca entrou no avião que estão captando arcos. Não, mas nunca ninguém falar de, nossa, tem um... Geralmente fala, estamos sem teto para descer, ou algum problema ainda... Eu Não, eu tô perguntei... arrepiada com como é que é Não, dinâmica, adrenalina é um E aí eu tô milhão. pensando aqui que, assim, me desculpem as outras profissões, mas, Não, né, exato. a medicina tem um negócio que é muito demais, É né? Que é, assim, bizarro. essa sensação de que você tá realmente fazendo uma diferença na vida da pessoa, que é fantástica. Isso aqui eu acho que é... Não, isso que, é... É legal, Sim, isso eu gosto. Então aí pousou, Indescritível. a ambulância já tá lá esperando. A hora que a gente pousa, a gente fala, ó, pousou, pode abrir. Vamos dizer, a chance de dar alguma coisa errada daí pra frente é muito pequena. E aí já tava a ambulância lá, né? Aí Congonhas, vai. Beneficência É Portuguesa é muito rápido, pertinho, né? vai de ambulância. 23. Às vezes. E aí a gente começa o implante. Então ainda chega na sala, tem que terminar de preparar. Normalmente quando a gente chega na sala, o timing, o outro coração do receptor já está fora do corpo. Tá, Em olha. circulação extracorpórea, pronto para a gente fazer o implante, para costurar um no... Meu Deus. você Entendeu? passa ambulância? É por isso que eu falei. Em teoria tá tudo certo. Por isso que nesse do Rio teve que ir o helicóptero, porque ficou travado. Porque não dá pra ficar esperando, né? Já tem que ir E esperando. outra que eu fui pegar em Barretos, na volta teve alguma coisa na 23, e a gente não foi de jato, a gente foi de turbo-hélice, então levou praticamente daqui até Barretos o mesmo tempo que levou de jato daqui até Florianópolis. Porque a gente foi de turbo-hélice e não Sim, foi... sim. Sabendo disso, o pelicano da Polícia Civil estava esperando a gente no aeroporto de Congonhas. E aí eles também interrompem todas Depois as... tem L ponto. Tem. Então, eles interrompem todas as decolagens e aterrissagens para o helicóptero e buscar a gente na Isso é pista. muito- não, isso é isso muito, é- é muito filme também. Não, filme é fantástico, Filme né? animal. Assim, Eu fiz residência na... Entra no meu Instagram, tem uma foto lá Nos- do helicóptero saindo com o coração. No Não, Santa E Marcelina. aí você vê que o aeroporto tá parado. Tá parado, porque o helicóptero da polícia chega, aí ele É pousa, muito louco decola uma aeronave e a gente sai de novo. É muito louco. Eu fiz residência de pediatria no Santa Marcelina. Às vezes a gente tava saindo do plantão, tocava o telefone. Águia era aquele iar de filme. Aí o helicóptero descia, aquele... E vem muitos, tá? É muito, muito bem feito, né? Muito, não é... funciona, né? Funciona. É essa parte, É assim, isso que tá é todo legal, mundo ali né? empenhado pelo um bem Você comum, imagina né? Eu acho que quantas isso pessoas é não estão fantástico. empenhadas. Não, a equipe. E eu falando, não é só o médico, né? Você pensar, Não, tá a o sistema polícia, inteiro. tá a... Gente, para salvar uma vida. Então, mas é porque é isso, né? Mas é porque essa é a nossa função. Né? Sim, sim, É, mas eu tô falando, não é- imagina esse empenho aplicado a outras coisas. Sim, acho que Pois é. Quanto não ia dar certo? Então, a Não, gente tá falando de uma Secretaria de Saúde, de um enfermeiro, tem a OPA, que é a reguladora, que fala, olha, foi a óbito, começa o contato. Gente, é muita gente. Eu não sei, muito, eu é preciso muito. sentar E um daí dia ainda- e colocar num papel quantas pessoas E estão como que envolvidas. funciona? Isso fora do Brasil funciona tão bem quanto? Funciona. Mas no Brasil funciona muito bem. Não, É, e acho que a gente tem que valorizar, porque é Exato. isso, né? O Aqui isso SUS. funciona muito bem. Porque mesmo sendo, você tá num hospital E é particular. pelo SUS, tá? Não, Porque a mas fila é única e o transplante ele é feito pelo SUS. Todos. Todos. Existe a questão, a fila é única pelo SUS, Alguns procedimentos. mas o convênio ele não cobre o transplante de órgão de coração. Tá, Então existe sim a possibilidade de pacientes em hospitais privados estarem na fila, sim. tá? Faz pelo SUS, independentemente de onde ele esteja.
Claro que pode ter E ainda variáveis. tem nego que fala. Exato. do Assim, por SUS. exemplo, o Einstein ele tem a equipe de transplante dele. Sim. Né? Assim como nós temos na Beneficência Portuguesa, o Dr. José Pedro tem na dele também. Então, não existe essa questão de passar na frente por estar em hospital A, B, C ou D, Não, ou por, isso sem dúvida. por pagar ou não. Isso não existe. Isso eu garanto. É muito sério. Você imagina como que a Secretaria de Saúde avisa, mobiliza a Força Aérea Brasileira, mobiliza aeroporto, mobiliza ambulância quando é transporte terrestre, e é público, todo mundo fica sabendo. Você consegue acessar a lista. A Ju falou isso. Isso é muito legal. E acho assim, já que a gente está falando dessa questão de emergência, de quanto que isso é adrenalina e tudo mais, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Vaimo, porque a Vaimo nasceu de um da vontade de treinar as pessoas para fazerem uma boa reanimação. E por que é importante fazer uma boa reanimação? Que já nega por conta de uma reanimação de 40 minutos. Por quê? Na verdade, para o transplante, uma parada cardíaca, normalmente a gente acaba recusando. Porque se ele teve uma parada cardíaca, algo pode ter acontecido. A não ser que teve uma parada cardíaca por um distúrbio hidroeletrolítico ou alguma outra coisa. Por exemplo, Parada dentro do hospital mesmo? É porque geralmente... Precisa saber a história inteira, né? Precisa saber a história inteira. Então, às vezes, um pneumotórax hipertensivo pode ocasionar uma parada circulatória. Se ele for drenado e bem conduzido, esse coração não sofreu. Nada. Né? Mas agora, uma parada, você pensa que o coração está sofrendo e aí não faz sentido você, né, fazer Não, eu tô falando assim, como às vezes no hospital é mais rápido, às vezes, mas você tem que saber a história inteira. Mas a RCP é pensando não na questão do transplante, mas em salvar vidas muito além disso, né? Qualquer pessoa. Porque você pode se deparar com uma pessoa tendo uma parada no shopping e você não saber o que fazer. Então, a importância das pessoas não médicas também saberem fazer uma boa RCP, né? Acho que é mais ou menos por aí. Então, só para a questão da fila de oferta e transplantes feitos, como eu falei, em agosto desse ano tinha 445 na fila. O ano passado, o Brasil fez 440 transplantes no ano. Foi o recorde brasileiro de transplantes, mas a conta não fecha. Em agosto, você tem 445 na fila. O ano passado fez 440. Agosto desse ano tem 445. Tá. Então, fizer o ano passado inteiro, não ia dar, porque em agosto tem 445. Do ano não tem. Então, o turnover da fila, da falta de oferta, de compatibilidade, de conscientização do transplante de órgão. Né? Então, a oferta é precária. Essas coisas tudo atrapalha? Ou é só a oferta, efetivamente? Tudo. O cuidado com o possível doador nos hospitais. Então, às vezes, está na UTI, essa pessoa que pode ser um possível doador, às vezes ele tá com morte cerebral e às vezes precisa dessa conscientização da pessoa que está lá, poxa, mas ele pode salvar muito mais vida. Então, esse cara é muito importante na UTI, quem teve morte cerebral. Isso precisa virar uma rotina. Né? É óbvio que aqui é uma conscientização, inclusive do médico, né? Que aquele cara pode ser um... Porque aquele assim, ele está em morte cerebral, então não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer, não. Pelo contrário, não vamos deixar infeccionar, não vamos segurar distúrbio hidroeletrolítico, vamos manter ele vivo, não a cabeça, mas vamos manter o corpo funcionando. A palavra não é vivo, né? Vivo. Mas é manter aqueles órgãos funcionantes, né? Num corpo que já não tem mais vida. Exatamente. Tem possibilidades nenhuma. E esse time, assim, é com os protocolos, né, de morte cerebral. Só começa... Depois de 2, né? Você tem que ter morte cerebral comprovada para você... Em 2 momentos. Oferecer com uma equipe especializada nisso. E a OPA regula muito bem isso. Eu lembro, na minha residência no Santa Marcelina tinha também isso. A OPA é a instituição que... Se lembrar, Não, sim, mas é a instituição que cuida, que faz a regulação de tudo isso. Tá, dos doadores. Os doadores, tá. Dos doadores. E o que você acha mais importante para a gente falar e para as pessoas difundirem, divulgarem sobre isso? Sobre transplante, primeiro que a fila é única, por ordem de prioridade. Não tem como pagar nada. Não tem como pagar, não tem como pular, não tem como burlar isso daí. Né? Isso é registrado em hospital, em Secretaria de Saúde. E conscientizar de que
o transplante você pode salvar inúmeras pessoas. Não só o coração, desde um fígado, rim, córnea, pâncreas, pele. Acho que dá para Então, um doador salva até 8, né? É. Se tiver tudo... Se Tudo puder ok. doar tudo ok, são 8. Eu acho que isso é muito vidas, importante. Então, é ressignificar absurdamente, porque vida. aquela perda não volta, Não. né? A gente acredita em milagre, muitas vezes esses milagres até vêm antes de doenças que existem e tal, mas enfim, aquele já não tem mais possibilidades. Pode salvar, pensar sempre que aquela pessoa poderia ser você ou alguém da sua família, né? Sim, alguém que você ama. Esperando. Falando em milagre, teve um que só pode ter sido milagre. Um paciente que nós transplantamos, ele estava em casa, ele internou no hospital. Imagina, prioridades, ele descompensou em casa, ele já estava em estado, ele internou no começo da tarde. Ele piorou, ele foi para UTI. Então, automaticamente, ele começou Vai pulando as... pulando. Uhum. Às 9 da noite, apareceu um órgão para ele. Nossa. Ele internou no início da tarde. ajuda Tá? com tudo E ele isso. era... ele precisava de um coração e de um rim. E aí não tinha o ecocardiograma. Como ele tinha acabado de entrar na fila, a gente recusou por falta de ecocardiograma. Às 11 da noite apareceu o segundo órgão. Não tinha, e era de longa distância, a gente não tinha o suporte da Força Aérea Brasileira nesse momento, porque eles estavam fazendo captação para outro paciente. Então a gente recusou o segundo órgão. À 1 da manhã apareceu o terceiro órgão aqui em São Paulo, na Santa Casa. Então, aí mostra que não foi só o sim da família. Aí talvez falte estrutura. Não, mas esse E órgão aí, que você calma. recusa, peraí, mas o órgão que você recusa, naquele local, Vai pra vai outro. para Vai pra outro, outro, para alguém vai que pra possa, outro, não vai é pro que próximo da perdeu um fila. órgão, né? Não, Você quando perdeu- é de distância, ele vai para o próximo da fila. Quando a gente recusa um órgão, a gente tem que falar que a gente recusou por logística, por por distância, e aí vai para o próximo da lista até chegar no lugar mais próximo. Sim, sim. E aí apareceu o terceiro órgão, nós fomos buscar e transplantamos. O transplante acabou umas 2 da tarde, foi tudo bem. Lembra que eu falei que ele estava esperando um coração e um rim? Tava tão bem que a equipe do rim entrou e fez o transplante renal. Foi o primeiro transplante cardiorrenal do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, simultâneo. foi No junto. mesmo dia. Me pergunta qual é a profissão desse paciente. Médico. Padre. Padre? Não. Bem, ele rezou bem, então. Se a reza- A reza Então, foi forte e é, funcionou. funcionou. Não, mas eu também Não é? acredito que o seu tá guardado também. Tá Não, guardado. é- Não, mas aí, vocês entenderam que Sim, não tem como sim, burlar. sim. Olha, foi uma coincidência. A gente recusou 2 órgãos. Um por distância, que provavelmente foi para outro doador. E ele teve a felicidade de ter 3 órgãos em menos de 12 horas de internação. Sim, não. Foi. Não E- é e- descartado de forma alguma. Não. Um outro deve, não é possível que a logística deve falhar. Ou não. Não Às de vezes, forma alguma. Não, às vezes acontece. Não imagino dá que para sim. captar para ninguém. Pra ninguém, é. Para ninguém. Tá, mas eu acho que Mas ao isso é longo raro, do né? tempo isso vai se tornando raro, né? Acho que É. a logística ela tá tão bem azeitada que a chance de acontecer, de se perder um órgão simplesmente porque fatores alheios, né? Não assim, deu pra ir Não, Não, eu acontecem. acho que agora tem até uma movimentação de empresários que têm aeronaves. Tem. Né, Começou, isso é no estado de São Paulo, eu vi. que começou em 2024, que chama Transplantar. Transplantar, é isso mesmo. É transplante e o AR maiúsculo no final. Então, transplantar. De ar. De ar. Voar. De ar, De voar. Então, são empresas privadas que têm aeronaves ociosas que eles podem fazer doação de horas. E aí o governo pode usar. E é uma doação de horas mesmo dessas Sim, sim. empresas É muito legal. para utilizar. Não, sai todo mundo ganhando, Sai. né? Assim, esse tipo de iniciativa que eu acho que tem que governo e iniciativa privada conversarem e trazer esse tipo de coisa que faz toda a diferença. Benefício para todo mundo. Com certeza. Mas então vamos agora conversar um pouquinho sobre a questão da reanimação, da importância da gente saber fazer uma boa reanimação cardiovascular. Isso salva vidas, isso é só para o médico. Só o médico tem que ter essa preocupação. Porque assim, ó, você está andando no lugar, cai uma pessoa do seu lado, né? E aí chamou um médico. E se não tem um médico ali, como é que faz? Dentro Então, do avião. Fala pra gente qual que é a importância sobre isso, da reanimação. Por isso que nós criamos a Vaimo. Então, a Vaimo, ela é Vita Motus, no latim. E nós somos um movimento pela vida. Então, ela surgiu na questão da RCP mesmo. Né, de uma ideia do Dr. Leandro Costa, um dos fundadores, assim como eu, de que a RCP salva vidas. Ele é instrutor facultado do ACLS e a gente começou pensando
ele, no caso, de uma ideia a respeito de capacitar os nossos smartwatches em feedback devices, em orientar uma reanimação. Hoje a American Heart preconiza o feedback device. O que é o feedback device? As placas, elas ficam coladas, isso é ambiente intra-hospitalar ou desfibrilador que tenha um feedback device, que eles vão te guiar, né? Então você tem que ter uma métrica para fazer uma boa RCP, uma RCP de alta qualidade. Então a RCP de alta qualidade em RCP adultos é reanimação. ressuscitação cardiopulmonar. A massagem cardíaca faz parte disso, né? As compressões torácicas. Isso. Então, as compressões torácicas, elas têm uma métrica em adultos, assim como em crianças, mas vamos falar de adulto. Então, em adultos, você tem que comprimir o tórax entre 5 a 6 centímetros e deixar ele voltar à posição inicial entre 5 e 6 centímetros. Não adianta. Não adianta. Em uma frequência entre 100 a 120 compressões por minuto. Então, por isso que quando a gente faz o treinamento do ACLS, existe o metrônomo que te orienta quanto à frequência e a profundidade, se você está indo muito profundo, pouco profundo, ou não deixando o tórax voltar. E isso, existe uma ferramenta que chama Feedback Device, que hoje está atrelada aos desfibriladores e existem alguns portáteis. E aí veio onde surgiu a Vime, onde o Dr. Leandro pensou, ele estava voltando de um curso de RCP, e ele pensou a respeito do smartwatch dele. Porque ele foi fazer esse treinamento, e ele é atleta e tal, e começaram a medir a performance durante a RCP dele. E ele fez a RCP, ele começou a perder performance no 6º, 7º minuto, estavam mostrando que era o feedback device, e uma pessoa muito mais magra, de baixa estatura, franzino, performou melhor que ele, porque ele já estava exausto. Então, a American Heart preconizou o feedback device para você se guiar, saber se você está fazendo uma massagem efetiva ou não. E se tiver ruim, talvez trocar antes de 2 minutos. Hoje é preconizado a cada 2. Mas se você não estiver performando e se tiver alguma coisa, quem sabe não seja a hora de trocar, não antecipar. Mas hoje é preconizado 2 minutos. Mas isso é um aplicativo no celular? Não. É um aplicativo no celular. Mas só voltando uma coisinha. Por que a RCP salva vidas? Porque ela faz o papel do coração quando ele está parado. Sim. Então, quando a gente comprime o tórax, para a gente é meio óbvio entender que comprimindo o tórax e soltando vai fazer. Na verdade, é isso que as pessoas poderiam entender. E aí você não precisa ser médico para isso. Então, se você comprimir o tórax no lugar certo, com a profundidade correta, você faz como se o coração estivesse ejetando sangue. Bombeando mesmo, né? Quando você descomprime o tórax, deixa o tórax voltar à posição inicial, é o enchimento do coração. Então não adianta apertar muito rápido que você vai estar bombeando. O próprio retorno do tórax favorece o retorno de sangue. E ele já está pronto para o próximo ciclo, que seria a próxima compressão. Por isso que fazer da maneira adequada faz toda a diferença. Porque se você bombear ali, né, não parar, fazer com pressa, com força, você não dá tempo de voltar, então, o sangue para o coração e daquele... De reencher o coração para o coração mandar para os outros órgãos, né? Essa que é a questão. Você fazer uma reanimação bem feita, ela pode ser a diferença entre viver e morrer. Você manter esses órgãos mais saudáveis, né? Sim. Sem sequelas, sem problemas quando esse paciente volta. Quando volta. Então, isso é muito bem estudado e recomendado, né? Essas diretrizes e essa parametrização. E isso funciona. E as pessoas, assim, vocês têm dados de... a maioria não sabe fazer uma RCP? Como é que é isso? A maioria não sabe, né? É o público leigo, que não são médicos ou não são profissionais da área de saúde que não receberam treinamento, é a gigantesca maioria. Então, primeiro, para ter ideia, cerca de 85% das paradas cardíacas acontecem fora do ambiente hospitalar. Isso não deveria ser ensinado na escola, talvez? Nós vamos chegar lá. Eu já vou falar. Então, o que eu acho importante? Entender que essas paradas cardíacas acontecem, em grande parte, fora do ambiente hospitalar. E mesmo quando elas acontecem em ambiente intra-hospitalar, uma massagem cardíaca bem feita, com um feedback device, ela aumenta a chance dessa pessoa sobreviver em 3 vezes. Se você comparar um médico que não treinado, com um treinado e com feedback device, você aumenta 3 vezes a chance desse profissional fazer uma massagem de alta qualidade e aumenta 3 vezes a chance da vítima sair viva.
Sim. Isso eu tô falando dentro do hospital. Agora, imagina fora que nem a noção básica de RCP tem. Não, com certeza. Aí que entra a questão de conscientização do que é RCP, desmistificar, não ter medo, democratizar esse método, porque a gente só precisa das nossas mãos. Então, a Vaimo não é só um aplicativo. O que a Vaimo faz além do aplicativo? Vocês fornecem esse treinamento? Fornecemos. Tá. Foi aí que começou. A gente começou com um aplicativo que estava no nosso relógio, nos smartwatches. A tela do celular funciona como o nosso feedback device, então ele te mostra se você está indo rápido, devagar, se você está indo muito profundo, pouco profundo. Nasceu daí a Vaimo. Quando a gente começou a comentar da Vaimo, as pessoas falaram, mas isso tem que estar em todo lugar. Inclusive um grande CEO de uma multinacional, ele virou para a gente e falou, isso aqui tem que estar embaixo da minha empresa, tem que estar no pulso do meu taxista. Sim. Aí a gente falou, bom, a Vaimo talvez não seja só um wearable, só um app. Talvez ela seja uma comunidade, talvez ela seja uma nova geração, e a gente deu até um nome de Beatkeepers, para uma geração de pessoas dispostas a fazer isso, e criar uma Beat Generation. E para isso a gente precisa da mudança de mindset, de mudança cultural. Né? No Brasil é um pouco mais difícil. Como ensinar RCP? Para quem ensinar RCP? Quem está habilitado a ter um treinamento de RCP? E principalmente, desmistificar, perder o medo, agir numa ocasião. Quando tem um parente nosso, é óbvio que a gente vai querer agir. A gente está disposto a agir para um desconhecido? Eu acho que essa é uma barreira. A nossa, como médico, pra gente é a nossa inerente missão. à nossa profissão, mas é mais pro público óbvio. em geral... Mas às vezes, né? a grande maioria das vezes, não tem médico. E tem muita coisa para fazer sem ser médico, né? Então, daí a Vaimo, ela cresceu, saiu do app e virou desde uma comunidade e para treinamento, orientação, implementação em redes, por exemplo, uma rede de hotel que a gente começou a implementar, desde de treinar todo mundo na rede hoteleira e implantar desfibrilador. Porque a gente tem que lembrar da corrente de sobrevivência. A regra de desfibrilador precisa ter um desfibrilador em ambientes que tem, no mínimo... Depende. Ela é de circulação de 4.000 pessoas, mas daí pode ser regulado pelo estado, que pode ser regulado pelo município. Isso é muito variável. Varia. Tá. Mas eu acho que vai da consciência de que, né, se você tem um prédio, na minha opinião, um prédio comercial que tem uma grande circulação, acho que é uma coisa dos condôminos ali pensarem, poxa, a gente não precisa ter 4.000 pessoas passando aqui diariamente. Porque se uma pessoa tiver uma parada, né, já vai fazer uma diferença você ter um desfibrilador. E a mesma coisa do treinamento. A gente não precisa ter, às vezes, escola, por exemplo, a gente tem um ambulatório, aí no ambulatório treina uma pessoa que é capaz. Só que fazer uma reanimação cansa. A pessoa não vai ficar... Não é só com uma pessoa, né? Você precisa ter toda uma equipe, né? Uma equipe e outras pessoas. Até dá para fazer com uma no começo, mas idealmente depois tem que chegar alguém, né? Tem. Por isso que é preconizada a troca a cada 2 minutos para manter uma massagem cardíaca de alta eficiência. Alta performance. E a partir de... não sei se vocês têm esses dados, mas assim, a partir de que idade você acha que é interessante começar a fazer um treinamento disso? Assim, estimular adolescentes? Eu acho que de criança. De criança já tem que saber. Porque você coloca a mudança cultural. Na nossa época, a gente reciclava lixo? Não, a gente estava começando, né? Não. Estava começando. Reciclar? Não, reciclar não, mas tinha na escola. Aprendendo a jogar no lixo. Na minha escola não tinha, eu sou do interior, um pouquinho mais velho, não tinha. Então. Não tinha. Então começou. A gente usava cinto de segurança dentro do carro. A gente andava na caçamba da caminhonete. E o cinto, quando veio, acho que isso é interessante falar, né? Porque quando veio foi uma briga. Foi um negócio. Eu lembro de uma entrevista todo mundo reclamando sobre o meu direito de poder andar sem cinto, né? E não é sobre o seu direito, sobre a sua segurança. A sua segurança é a sua vida e a vida de outra pessoa, né? Então, assim... São anos, né? Que até todo mundo começar a aceitar o cigarro, fora, em restaurante. Dentro de restaurantes fumava. Dentro de avião fumava, gente. Eu não peguei muito. Na parte de trás, era permitido fumar. Curiosidade, a equipe de avião, né? Comissários, eles têm treinamento? Tem. Tem. É obrigatório. Esse é obrigatório. No Brasil não tem desfibrilador dentro das aeronaves. É o que eu acho um absurdo. Não tem. Por isso que eu tenho medo na hora que eles falam. Mas, assim, médico... Nem todas as aeronaves. Voos internacionais tem, tá? É obrigatório, mas voo doméstico não tem. É duro. Então, mas o que a gente precisa saber? A primeira coisa da RCP. Identificar uma parada cardíaca.
Tá. né? Alguém que teve uma morte súbita. Esse é o primeiro ponto. Né? Depois disso, a gente precisa chamar ajuda. E se certificar de que você está em um ambiente seguro, né? Então, depois que você identificou, você chamou ajuda. No Brasil, nós temos 192 para SAMU e 193 para bombeiro. Nem toda cidade tem SAMU. Então, ou é 192 ou 193. E pedir um desfibrilador. Porque, às vezes, só a massagem cardíaca ela não restabelece o ritmo do coração. Sim. Então, sempre que identificar, chamar ajuda e pedir por um desfibrilador. E compensar o mais rápido possível as compressões torácicas naquelas métricas que a gente falou. 5 a 6 centímetros de profundidade, 100 a 120 compressões por minuto. Até chegar a ajuda ou mais pessoas que souberem fazer para poder revezar e manter o coração batendo. Ou funcionando, vamos dizer. Que a cada minuto sem uma RCP, você aumenta em 1% a chance de lesão cerebral. Então, em 10 minutos, sem receber uma RCP, você tem uma gigantesca chance de ter uma lesão cerebral. Uma sequela importante. Né? Então, você manter isso daí, você segura. Nossa. O assunto gente, rendeu. Acho que esse assunto de RCP ele renderia ainda muito mais, mas enfim, a gente vai ter que... Então fala aí. Fala. Você me perguntou a respeito de escolas, né? Por onde começaria? Escolas, uma com certeza. E no Brasil existe uma lei chamada Lei Lucas, que não existia até 2018. Tá. Só que ela não envolve o desfibrilador no momento. Mas essa lei foi criada em 2018 por uma mãe, né, ela que encabeçou isso, onde ela chama Alessandra Zamora, e o filho dela é o nome da lei. Tá. O filho dela é de Campinas e ele teve uma parada num passeio da escola aos 10 anos de idade e ele morreu. E ela tomou a dor dela como um propósito de vida. E essa lei foi criada em 2018. Então fala que todas as escolas públicas e privadas deveriam ter um treinamento. A gente não tem o controle disso. Mas eu não sei se existe isso. Mas daí é treinamento professor e funcionários, né? Professores, atendentes da escola. As pessoas capacitadas. E essa lei é de quando? 2018? 2018. Uma lei recente, né? É uma lei recente. E é lei estadual, municipal? Federal. Federal. Então, ou seja, escolas Brasil públicas e privadas. Elas, em teoria, são obrigatórias a ter um treinamento de primeiros socorros. É feito, mas ninguém monitora. Tá, não basta só colocar a lei, isso né? Precisa ser reciclado, né? Mesmo a gente, quando o médico a gente a cada 2 anos precisa renovar aí os treinamentos da e a lei, né? Uma lei, além, basta só você fazer a lei, você tem que ver se ela está sendo cumprida, né? Acho que isso é importante. Então é importante aí as mães cobrarem isso. Assunto tem. Não, assunto com certeza, é infinito. Mas se o pessoal se interessar, quiser conhecer um pouquinho mais da Vaimo, como é que faz? Tem Instagram? Deixa aí pra gente. Tem Instagram, é vaimo.life. Tá. Pode nos procurar, pode procurar o meu também, é rogerio.peron. E a Vaimo dá treinamento... Você contrata para empresas. Para empresas, que a gente fala que é o B2B, né? O consumidor final, o leigo, ela ainda não está aberta para baixar o aplicativo, mas empresas, escolas, rede hoteleira, tá tudo pronto para começar, já começamos. E é só acessar o nosso site, entrar em contato, que a gente dá todo o suporte, tanto de treinamento, ensinamento, uso do feedback device e a assessoria toda para a implementação do desfibrilador. E tiverem perguntas, qual que é o seu Instagram pessoal? Profissional. Você é aberto? Profissional. Pessoal, que eu digo não da empresa. O meu é pessoal, mas pode entrar em contato, é rogerio.peron ou através do vaimo.life. Ok, então foi um prazer. Porque daí, para cobrar das escolas, as mães que quiserem saber como cobrar essa... Como fala? Fugiu a palavra. A lei. A lei. E quiser colocar, né? Se alguém se interessar, enfim, eu acho que é interessante. Não só para a escola, mas todo mundo. Então, você vai para uma academia, você mesmo pode perguntar para sua academia se ela tem um desfibrilador. Sim. Na minha academia. Entendeu? Você pode perguntar na escola dos seus filhos se na escola tem um desfibrilador. Então, começa pelo básico, Começa né? pelo básico. Que você frequenta. Acho que começa por aí. Com certeza. Isso. Mas, enfim, Rogério, foi um super prazer te receber. Obrigada. A gente precisa repensar esse tempo, porque realmente o tempo tá faltando. Tá faltando tempo para tanto papo. Mas obrigado.
Obrigada, gente. Obrigada. E até o próximo episódio. Curtam a gente, sigam a gente, Spotify, YouTube, deixem comentários, deixem dúvidas, que a gente vai responder tudo direitinho para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado.